Superando desafios com fé. O livro de Atos dos Apóstolos é um registro do início da Igreja cristã e da propagação do Evangelho em meio a desafios e perseguições. No capítulo 14, versículos 21 a 28, encontramos Paulo e Barnabé em plena atividade missionária. Depois de pregar o Evangelho e fazer muitos discípulos, eles retornam às cidades onde antes haviam enfrentado dificuldades para fortalecer os novos crentes e organizar a estrutura das igrejas. Este trecho nos mostra o zelo e a fidelidade desses apóstolos em seu compromisso de expandir e fortalecer a fé cristã. A Bíblia nos revela: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por comum consentimento, elegido presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Quando ali chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Neste contexto, Paulo e Barnabé já haviam passado por diversas cidades pregando o Evangelho, enfrentando perseguições, mas também testemunhando o nascimento de novas comunidades de fé. Ao retornar para cidades como Listra, Icônio e Antioquia, onde enfrentaram dificuldades, seu objetivo era encorajar e fortalecer os cristãos que haviam recém-aceitado a fé. Sabendo que muitos discípulos poderiam desanimar, Paulo e Barnabé ensinaram que as dificuldades não são um obstáculo à fé, mas parte do caminho que leva ao reino de Deus. Essa mensagem de perseverança era vital, pois os cristãos enfrentavam pressões culturais e perseguições, e precisavam de uma base firme para se manterem fiéis a Cristo. Para garantir que a igreja fosse bem-sucedida e pudesse crescer de maneira saudável, Paulo e Barnabé nomearam presbíteros em cada igreja. Essa escolha de líderes espirituais foi feita cuidadosamente, com oração e jejum, demonstrando a importância da dependência de Deus na nomeação de guias espirituais. Eles sabiam que a igreja precisaria de líderes dedicados, que poderiam ajudar a manter a fé e guiar os novos crentes no entendimento do Evangelho. Assim, ao confiar esses presbíteros ao Senhor, Paulo e Barnabé estavam reafirmando que o verdadeiro sustento da igreja é Deus. Depois de cumprir sua missão nessas cidades, eles continuaram sua jornada, passando por Pisídia, Panfília, Perge e Atália, sempre anunciando a palavra de Deus. Ao final de sua viagem, retornaram a Antioquia da Síria, onde haviam sido enviados para essa missão. Ali, Paulo e Barnabé reuniram a igreja para compartilhar todas as maravilhas que Deus havia realizado através de seu ministério. Eles testemunharam como Deus abriu a porta da fé aos gentios, cumprindo a promessa de que o Evangelho seria proclamado a todos os povos. Essa reunião foi um momento de comunhão e celebração, em que todos puderam ver os frutos da obra de Deus e agradecer pelas bênçãos que ele derramou sobre o ministério dos apóstolos. A passagem de Atos 14 nos traz lições valiosas sobre a perseverança, a união e o cuidado com a comunidade de fé. Paulo e Barnabé nos ensinam que a vida cristã envolve desafios e que esses desafios devem ser encarados com coragem e fé. O Evangelho não promete uma jornada sem dificuldades, mas nos assegura que Deus está conosco em cada passo.
Quando Paulo diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ele está nos ensinando que as provações, longe de serem um obstáculo, são oportunidades de fortalecimento e de crescimento espiritual. As adversidades nos lembram que a nossa dependência é de Deus e que, através da confiança nele, podemos superar as dificuldades com esperança e coragem. Essa passagem também nos mostra a importância de uma estrutura bem organizada na igreja, com liderança dedicada e comprometida. A nomeação de presbíteros para guiar os crentes destaca que a igreja precisa de pessoas de fé para auxiliar na orientação espiritual da comunidade. Esses líderes eram responsáveis por ensinar a palavra, fortalecer a fé dos irmãos e ajudar a manter a unidade da igreja. Eles não apenas exerciam autoridade, mas também cuidavam do bem-estar espiritual de cada membro, criando um ambiente onde todos pudessem crescer na fé. E Paulo e Barnabé os confiaram ao Senhor com oração e jejum, reconhecendo que toda obra feita para Deus deve ser sustentada pela oração e pela dependência da sua graça. Além disso, o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia nos lembra que o ministério cristão é sempre um esforço conjunto, onde o testemunho do que Deus faz fortalece toda a comunidade. Ao compartilhar com os irmãos tudo o que Deus havia realizado por meio de seu trabalho, eles mostraram que cada vitória e cada conquista são obra do Senhor e que a glória sempre deve ser dada a Ele. A comunhão e o encorajamento são essenciais, pois a jornada cristã é mais bem vivida quando estamos juntos, fortalecendo e apoiando uns aos outros. Esta passagem de Atos dos Apóstolos nos convida a refletir sobre a importância de perseverar na fé, mesmo em tempos difíceis, e de confiar na direção de Deus para cada etapa de nossa jornada. As tribulações que enfrentamos são, na verdade, ocasiões em que podemos exercitar e fortalecer a nossa confiança em Deus. A liderança espiritual na igreja, quando consagrada e dedicada ao Senhor, é um meio pelo qual a igreja permanece sólida e unida, pronta para enfrentar as adversidades e permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo. E ao testemunharmos as obras que Deus realiza, encontramos uma motivação renovada para seguir adiante, animando e apoiando uns aos outros em amor e em fé. Que o exemplo de Paulo e Barnabé nos inspire a ser corajosos em nossa caminhada cristã, a apoiar nossos irmãos e a encorajar aqueles que estão ao nosso redor. Assim como esses apóstolos, que possamos confiar a Deus cada passo e sermos testemunhas fiéis da sua graça e do seu amor em nossa vida e em nossa comunidade. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pelo exemplo de Paulo e Barnabé, que perseveraram e confiaram em Ti mesmo em meio às dificuldades. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos enfrentar os desafios com coragem e fé, que possamos apoiar nossos irmãos e ser fonte de ânimo para aqueles que precisam de encorajamento. Dá-nos líderes espirituais comprometidos com a Tua palavra, que nos guiem com amor e sabedoria. Ensina-nos a viver em comunhão, compartilhando as maravilhas que fazes em nossa vida. Que a nossa fé seja renovada a cada dia pelo Teu Espírito Santo, e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua bondade, levando a Tua luz a todos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.